Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre um projeto que possibilitou a formação de 80 professores de comunidades indígenas na Universidade Estadual de Alagoas. Também vamos falar sobre outros projetos da UNEAL e saber como está a situação da universidade no estado. Esta é uma semana especial para 80 estudantes indígenas. Eles vão colar grau na Universidade Estadual de Alagoas, vão se tornar professores graduados e repassar os conhecimentos para as suas comunidades. O vice-reitor da UNEAL, Cléber Araújo, está aqui comigo no estúdio e vai falar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos, inclusive. Vice-reitor, seja bem-vindo ao nosso programa. Na verdade, esses alunos indígenas são professores já, mas professores não graduados, né? Eles fazem parte de um programa intercultural indígena. Como é que surgiu esse programa? É verdade, Luiz. O ProLIND, que é o nome do programa, é uma iniciativa do Ministério da Educação, porque hoje dentro do Ministério há uma secretaria específica para tratar de assuntos da diversidade, a SECADI, né, que é uma secretaria voltada para assuntos da diversidade, e a questão da educação indígena hoje tem sido uma prioridade dentro do Ministério da Educação. Então foi criado esse programa em nível nacional, através de editais que foram ofertados para as universidades estaduais e federais em todo o país. Aqui em Alagoas, apenas a UNEAL se habilitou. Nós respondemos ao edital e tivemos aprovado uma proposta para um trabalho com 4 licenciaturas, que são cursos de formação de professores, haja visto o edital ser para a formação de professores indígenas. Então, nós temos 80 índios, 20 em cada uma dessas 4 licenciaturas. Quais seriam as 4 licenciaturas? Que são História, Letras, Pedagogia e Biologia. Perfeito. Eles estão se formando nessa área. E como você mesmo falou, eles já são professores, eles já atuam. Porque essa questão da educação indígena, na verdade, é uma luta dos povos indígenas no país todo, que já deu alguns avanços. Haja vista, hoje já vê, inclusive, uma legislação que normatiza a educação indígena, define o que é educação indígena, os seus princípios, os seus objetivos, como ela deve ser conduzida, em função, obviamente, de todo o processo secular que os índios passaram no país, e aqui em Alagoas não foi diferente, de desaculturação, né, no processo de colonização que o país sofreu, e depois, mesmo com a República, esse processo avançou, né? A gente sabe da expansão que o Estado brasileiro fez, por exemplo, a partir dos anos 30, na região do Mato Grosso, do Amazonas, né, que gerou esses novos estados. E aquilo ali, o custo daquilo ali foi a dizimação de alguns povos e a assimilação e aculturação de outros. E aqui no Nordeste os prejuízos são muito maiores, porque índio no Nordeste tem uma especificidade que a gente demora a entender. O imaginário do brasileiro, quando se fala em índio, e a escola tem um papel importante nisso, a gente pensa aquele índio de 1500. Exato, com um cocazinho na cabeça. O índio com cocá, com um arco e flecha, morando lá no meio da floresta, isolado no tempo e no espaço. E hoje em dia não é mais assim, então, né? Acho que nunca chegou mesmo a ser. Pois é, não, e quanto mais no Nordeste, porque o Nordeste foi por onde começou a colonização. De fato. Então a gente esquece que os primeiros índios que sofreram esse processo de dizimação e aculturação foram os dessa região onde a gente mora, né? Porque Pernambuco, a época que Alagoas pertencia, foi um dos primeiros polos de colonização e que deu certo. Foi uma das capitanias que deu certo. Então o custo para os nossos índios foi altíssimo, né? Porque eles reagiram. A gente sabe do preço que os caetés pagaram aqui em Alagoas por terem resistido à colonização portuguesa, né? Foi um verdadeiro genocídio contra os caetés aqui no estado de Alagoas, mas não só contra os caetés, contra vários outros povos. E qual foi o caminho desses povos indígenas aqui no Nordeste? A maior parte dele isolou-se ou misturou-se às comunidades rurais para poder sobreviver, mas mantendo ali algum lastro de identidade que normalmente está ligado à religião e algumas práticas culturais. Então a ideia do governo seria tentar resgatar isso, meio que se redimir. Seria isso? Exatamente. A partir de uma exigência dos povos indígenas, de uma educação escolar indígena, que seja desenvolvida não por professores não indígenas, mas por professores indígenas, essa que é a questão,
né, que esses professores indígenas, eles atuem como mediadores no processo educacional, possibilitando, por um lado, que o sujeito indígena não seja privado dos conhecimentos básicos necessários para que ele sobreviva no contexto da sociedade maior, né, tendo acesso ao trabalho, tendo acesso à saúde, a outros aspectos. Ele tem que ser educado. Exatamente. Como todos são educados. Afinal, a gente está no Estado brasileiro. Exato. Índio ou não, a gente está na nação brasileira. Porém, ele vai ter aquela educação diferenciada também em relação à questão dos costumes, das tradições, para manter isso vivo. E, isso é que é importante, sobretudo, a né? língua. Porque um dos maiores patrimônios indígenas que foi atacado frontalmente foram as línguas indígenas. E a gente sabe, Luiz, que língua talvez seja, dentre todos, o principal elemento de afirmação identitária de um povo. De fato. Né? A gente fala o nosso português, não é o português de Portugal. Então, onde a gente chegar... Se a gente for olhar por esse ângulo, a gente fala o nosso português de Alagoas, que vai ser um pouquinho diferente, né, do português de Pernambuco, do português de Paraíba e por aí vai, né? É uma coisa muito própria mesmo, concordo, né, com o senhor. Externamente, a gente se reconhece na Europa, em qualquer lugar, porque a gente fala um português diferente. E internamente, a gente se reconhece como pernambucano, baiano, exato, rio-grandense, também pela nossa língua. E as línguas indígenas, o que é que foi feito? No caso desses 80 professores, eles vêm de etnias diferentes também, né? Exatamente. Aqui no estado nós temos quase 20 etnias, salvo engano, né? Nós temos os Pancararus, os Calancó, os Cariri-Chocó, os Chucurus-Cariri, os Vassu-Cocal. A maioria do povo alagoano nem sabe. De fato. Eles são invisíveis para a sociedade alagoana, né? Mas esses povos, eles têm uma identidade muito, muito definida entre eles. Eles sabem de onde eles vieram, quem eles são, mesmo tendo passado por um processo de mestiçagem. Porque é interessante, você chega numa aldeia indígena nordestina, aqui, por exemplo, se você for a Porto Real do Colégio, onde vivem os Cariri-Chocó, você entra na aldeia, o aspecto físico das pessoas não lhe diz imediato que você está num agrupamento indígena, porque fisicamente eles se parecem comigo, com você, né? O índio não é mais como o senhor falou no início da ideia, não é mais aquela imagem idealizada, né, que se vê na escola com qualquer... Então, a primeira coisa, a gente precisa redefinir o nosso conceito de índio. Certeza. Né? O índio não pode ser mais definido apenas pelo biotipo, pelo aspecto Perfeito. físico. O que é que define o índio? Ora, o que define quem é índio ou não é a sua identidade. E a identidade é construída com base na nossa história e na nossa cultura. Por isso que a educação é tão central para os povos indígenas. Com certeza. O ProLIND entra aí, na verdade, para ajudar na capacitação daquela educação, como o senhor falou, mais geral, que é dada ao cidadão de modo geral. São as matérias de biologia, de português, como o senhor falou. E capacita melhor esses professores para essa parte, e eles também têm essa outra questão de ensinarem cultura, língua específicas daquela comunidade, daquela etnia, na verdade. Seria verdade. Isso. Mas aí o processo de formação desses professores indígenas também é diferenciado. Nós temos curso de História na UNEAL para não indígenas, e esse curso de História, por exemplo, dos indígenas, ele tem uma carga curricular, né, algumas disciplinas que são pensadas especificamente para alunos indígenas. Então, por exemplo, a questão da história dos índios no Brasil, né, a própria questão da formação pedagógica com base na educação escolar indígena, que é diferenciada, para que esse professor, ele dentro da sala de aula, não repita as estratégias pedagógicas que os não indígenas repetem e que normalmente incidem no erro de uniformizar todos os alunos, como se todos fossem a mesma coisa. Ele vai estar trabalhando com índios. Então ele tem que ter competências pedagógicas ali dentro. Ele recebe uma formação específica, onde ele se identifica e pode passar esse debate para a comunidade dele. Que ele possa trabalhar a identidade dos seus alunos de uma forma diferenciada, né? Isso para a comunidade é importante, né? Porque assim, ele vai receber também um professor melhor capacitado. Com certeza, e um professor que participa da comunidade, isso é que é importante, né? Esse professor é membro da comunidade. Sendo membro da comunidade, ele vai poder trabalhar conteúdos muito mais organicamente ligados à realidade dos alunos, à vivência do que é ser índio, né? Que é outro problema. Você traz alguém que não vive na aldeia para dar aula ali, ele não sabe o que é viver na aldeia.
Ele não sabe quais são os problemas enfrentados ali dentro. É diferente de alguém que vive ali dentro, que é indígena também, e enfrenta os mesmos problemas que os seus estudantes. Então ele vai ter um olhar que prioriza a realidade indígena. Isso é um avanço para a educação, na verdade, como um todo, né? Com certeza. A gente pode considerar dessa forma. Com certeza. A colação vai ser agora no dia 25, né? Sexta-feira, às 19 horas. A expectativa desse pessoal, como é que tá? Nossa, eles estão, né, num momento de euforia, porque é uma iniciativa pioneira, inclusive em termos de Brasil. Esse programa ele foi nacional para o país todo, mas a UNEAL, dentre as instituições que se candidatou, é a primeira que está formando os seus estudantes. Então, nós estamos saindo na frente no Brasil e em Alagoas. É a primeira vez no estado de Alagoas que você tem um curso de ensino superior, né, com esse foco, com esse recorte temático específico para indígena. Então, o estado de Alagoas, através da UNEAL, ele está, de certa forma, dando um gesto, fazendo um gesto que talvez seja um primeiro passo no sentido de reconhecer e recuperar a dívida histórica com os povos indígenas. Perfeito. Nesse estado que massacrou os seus povos indígenas ao longo da história. É um programa consolidado, tipo, vão ter próximas turmas, já tem previsão para isso? Vai ser continuada esse tipo de educação? Olha, nós temos dialogado com o MEC, porque ele é financiado com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é financiado com recursos federais. O MEC tem acenado, né, com a intenção de novo edital, quando esse se encerrar. Nós, obviamente, vamos nos candidatar. Agora, internamente, a gente já tomou uma decisão para nós mesmos, né? Independente do MEC continuar ou não, a universidade quer continuar trabalhando com esses programas. Isso é muito bom. E aí a intenção é a gente manter essas licenciaturas com recursos próprios, caso o MEC não continue. E eu tenho certeza que o nosso secretário de Educação, o governador, não vão virar as costas para a UNEAL, vão apoiar essa iniciativa, né, e nos ajudar realmente a fazer uma educação que valorize e resgate a importância dos índios nesse estado. Perfeito. Isso aí, então eu vou chamar o intervalo agora e vou lhe convidar para permanecer aqui com a gente, para a gente continuar debatendo esse e outros projetos também da UNEAL, tá ok? Muito bem. Bom, no próximo bloco a gente continua falando não só de formação indígena, mas dos projetos da UNEAL de um modo geral. Até já.